Alô, alô, torcida do Vascão. Saudações vascaína. Aqui é o amigo de sempre de vocês, Roberto Vascaíno. Não se esqueçam, se inscreva no meu canal, toque o sininho e dá o joinha lá. Gente, um bom dia, né? Nessa sexta-feira. Hoje é dia de jogo do Brasil. Brasil e Croácia. Também temos a Holanda com a Argentina. Hoje tem bons jogos, né? Amanhã tem Marrocos e Portugal e Inglaterra e França. Pô, só jogão. Vamos ver aí quem vai passar aí para as finais, né? Ontem teve uma live muito bacana, né? No canal Potecais, Cruz Maltino, né? Foi a live para a gente fazer a arrecadação, né? Do Memorial do Barbosa, uma história bonita, que todos os YouTubers, praticamente todos eles estiveram presentes lá para dar aquela força, mas é uma luta. Se Deus quiser, nós vamos alcançar, né? Principalmente quem está organizando lá, eles vão alcançar o Fábio, o Márcio, o Tiagão, aquela galera toda lá, né? E com certeza eles vão conseguir o objetivo. É difícil, mas que cada um ajudar um pouquinho, cara, não precisa ser muito. Divulguei nos meus grupos, vou continuar divulgando e vamos torcer para chegar ao objetivo lá do valor que eles estão pretendendo para o Memorial do Barbosa. E com certeza que vai conseguir a quantia necessária para fazer, reformular esse museu, que está precisando de uma reformulação. Como todo mundo sabe, né? É lá na casa da Tereza mesmo, é um espaço que ela tem lá, né? E tem lembranças maravilhosas do Barbosa. Então, parabéns pela iniciativa desse grupo aí. Márcio, Fábio, Tiagão, Júnior, aquela galera toda, né? Cerrado, Léo, enfim, todos aí. Eu não vou citar o nome de todos, que todos eles ficaram aí na frente disso aí. E vamos continuar a luta, né? Que ainda falta muita coisa. E vai dar certo. Tamo junto. Vamos falar aqui um pouquinho agora do Vasco da Gama, né? Começou tudo outra vez. Começou as especulações todas outra vez. Já estão botando o Cuejá no Vasco. Esses caras que são jornalistas, e eles que arrumam tumulto, já estão botando o Cuejá no Vasco, um jogador de 30 anos, 1,80 m, o valor dele é 5 milhões de euros, 28 milhões. Aí você fala, se o cara dá uma entrevista dizendo que não vai trazer o Paulinho para pagar 1 milhão, como é que vai contratar um jogador de 28 milhões? Porra, vai parar de enganar o caceta, porra. Fica enganando a torcida, porra. Isso aí vem de gente grande, gente que são jornalistas. Não é qualquer um, não. Aí os caras ficam inventando história outra vez para a torcida do Vasco, querendo enganar a torcida do Vasco. Além do Cuejá, já estão falando no Gilberto outra vez. Gilberto, aquele lá que está em Portugal, 29 anos, 4 milhões de euros, 22 milhões. Ah, que pariu. Estão de sacanagem outra vez com a torcida do Vasco. Só pode ser, cara. E tem muitos outros por aí. Ontem, né, o Maurício Barbieri e Abel estiveram lá no CT Moacir Barbosa, já falaram lá como técnico e diretor. Aliás, eu não sei nem o que o Abel vai ser ainda, né? Espero que ele diga o que ele vai fazer lá no Vasco, qual vai ser a função dele. Na verdade, espero que ele não seja lá um garoto de recado. Pela história do Abel, o conhecimento que ele tem no futebol, eu espero que ele não vá
ser um garoto de recado dentro do Vasco. Mas eu garanto que não. Abel tem uma personalidade muito grande, uma história grande, campeão do mundo, como jogador, tem um conhecimento fora de série dentro do futebol, ele não ia aceitar um troço desse. Nosso garoto da base, né? Queria mandar um abraço para o Juninho. O Juninho está indo embora. Está indo embora para os Estados Unidos. Um jogador que tem um talento muito bom, mas infelizmente não conseguiu engrenar no Vasco. Está indo embora. O Evandro está sendo vendido aí por um dinheirão aí fora. Aí o Vasco vai meter a mão de 1 milhão, 2 milhões aí. A SAF vai se dar bem. Esse dinheiro vai vir para 771 ou 777. Já escutei agora de manhã, né? E olha que eu falo para vocês, são repórteres que estão falando isso. Outra vez, já garantiram aqui, ó. Segunda-feira, Pedro Raul, se vocês entrarem, vocês vão ver quem falou. Eu não falo o nome de ninguém. Pedro Raul, Patrick de Paula, Júnior Urso e outros 3 jogadores serão apresentados no Vasco. Quem está falando aí é o jornalista. Se vocês entrarem aí, vocês vão ver. Não estou falando nada. Já voltaram a falar merda outra vez, enganar a torcida do Vasco outra vez. Esses caras não sabem nada e fica aí dando notícias falsas mais uma vez. Não basta que o cara chegou lá e desmentiu todos eles. Também vieram falar agora, se você entrar aí, você vai ver. Olha só que desastre, cara. Se o cara não tem dinheiro para contratar o Paulinho, para pagar 1 milhão, aí outros repórteres, outros jornalistas já estão falando que Felipe Coutinho vai vir para o Vasco. Porra, é sacanagem, né? Estão fazendo uma tremenda sacanagem com a torcida do Vasco. É brincadeira. Aí tem um tal de... Não, aí o outro empresário do... Dizem, eles também falaram que o cara não falou nada, que o Thiago Rodrigues, goleiro do Vasco, teve uma conversa aí com o empresário, com o representante do Vasco, e o Vasco falou que ele pode procurar um clube. Eu citei isso aí antes, né? Quem foi Thiago Rodrigues? Quer ganhar muito mais do que estava ganhando no Vasco? Pode ir embora. Mas quem está falando são jornalistas, que lá de dentro nós não escutamos nada. Falaram que ele pode procurar um clube. Como todo mundo sabe, né? Que o cara lá, o Paulo Bratz, desmentiu todo mundo. Ele falou que o presidente do Atlético Paranaense falou que não teve nenhuma proposta pelo Pedro Henrique e pelo Terãs. Nada, pelo menos não chegou no Atlético Paranaense. Além do Paulo Bratz ter desmentido esse monte de jornalista, o presidente do Atlético Paranaense chegou e falou que não teve proposta nenhuma. Então, já botando também um tal de Fagundes, jogador meio-campista do Arsenal, de Sarandi, lá da Argentina, já estão botando o cara no Vasco também. Os caras estão falando que o Sarandi, o presidente lá do clube, lá do Arsenal de Sarandi, deu uma entrevista lá, lá na Argentina, dizendo que o Vasco fez proposta para esse jogador. Rapaz, é tanta história, né, cara? Os caras não têm o que falar, aí ficam falando besteira o dia todo, né, cara? O cara vai abrir o canal dele lá, né? E o jornalista, eles não têm o que fazer, aí vão abrir o canal dele lá e vão falar assim, ó, o Vasco da Gama, o presidente lá do Fagundes, jogador lá, meio-campista lá do Arsenal de Sarandi, vai vir pro Vasco. É uma história do caceta, né, cara? Esses caras estão arrumando pro Vasco e, na verdade, ninguém sabe de nada, como a primeira vez aí que fizeram 2 seleções no Vasco.
2 seleções no Vasco e o cara desmentiu que nenhum desses jogadores foi sondado pelo Vasco, principalmente por ele. E agora estão inventando história outra vez aí, que está vindo esse monte de jogador. E segundo esse repórter, segunda-feira serão apresentados no Vasco. Eu quero que venha. Se é para o bem do Vasco, tomara que seja verdade, né? Tomara que vocês estejam certos e apareça jogador, porque o que nós temos lá, cara, não dá nem para o gasto. Não dá nem para disputar um campeonato de terceira divisão, os jogadores que nós temos lá. Se a gente pode falar que são jogadores, né? Para vestir a camisa do Vasco, como eu falo para vocês, e disputar um brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Libertadores, que é aquele nosso amigo lá, né? Falou que esse ano de 2023 o Vasco ia ganhar tudo. 2023 o Vasco vai ser uma potência. Vai ganhar o Brasileiro, vai ganhar a Copa do Brasil e vai disputar até o Campeonato Mundial de Clube. E o dinheiro, 70 milhões, vai entrar 70 milhões não sei da onde, 70 milhões para não sei da onde, para pagar a dívida do Vasco. O cara falou tudo isso aí. E nós temos aqui que cobrar esses caras. A torcida tem que cobrar esses caras. Entendeu? Não é chegar lá e gritar fora Barbieri, se der errado, outra vez. Tem que xingar lá o Salgado, xingar o Osório, que venderam o nosso Vasco, xingar esse pessoal da 777, esse Luiz Melo, que a gente não pode ter esse cara lá no Vasco. Eu não conformo em ver esse cara dentro do Vasco como o diretor de futebol do Vasco, o mandante do Vasco ser um mulambo, torcer para outro clube. Eu não me conformo com isso. E o outro, que é o Paulo Bratz, que agora, tomara que o Abel assuma esse cargo aí, né? E ele fica lá para escanteio, porque o Abel tem muito mais capacidade, muito mais conhecimento do que esse Paulo Bratz. Tomara que o Abel chegue lá e assume o cargo dele, porque esse cara não tem credibilidade nenhuma. Como eu falei para você, esse cara fez uma péssima administração no América Mineiro, junto com o Barbieri, hein? Depois foi para o Internacional. O Internacional botou ele como para fora, ela chutou ele para fora do Internacional. Esse cara tem crítica até hoje no Internacional. E ele caiu lá de paraquedas, lá no Vasco da Gama. E é isso que a gente está vendo do nosso Vasco da Gama, né? Então, gente, espero que esses caras aí resolvem a situação agora. Dia 12 está chegando, né? Dia 12 está chegando. Aí você vê aí que tem a situação do Andrei aí, que voltaram a falar outra vez, que o Andrei já está vendido aí por 15 milhões de euros, 82 milhões. Alguém aí, ontem na rede aí, voltou a falar sobre, já confirmou, que o Andrei está vendido por 15 milhões de euros, 82 milhões. Aí você tira 10% do empresário, tira 15% do jogador, é o dinheiro que vai entrar no Vasco aí, 50 milhões, 55 milhões. Mas é isso que vocês vão esperar aí. É isso que a torcida merece. A torcida merece isso. Porque vocês ficaram lá, dançando lá com o Salgado, lá na porta do Vasco, colé, 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 colé. Aí depois foram lá para o calabouço, quando venderam o Vasco, e pularam lá. O cara, até sem jeito, né? Não tem nem jeito para pular, né, cara? Ele queria dançar, né? Mas acho que não sabe dançar, ele andou pulando lá, ridículo, aquela dança dele lá. E a torcida foi lá e aplaudiu, bateu palma, achou bacana, achou legal.
Ontem já teve outra história também que surgiu lá em Porto Alegre, né? Desmentindo que o Kelly nunca pensou em sair do Internacional, que o goleiro do Internacional, que dizem que foi soldado pelo Vasco aí, foi mais uma pressão também, né? Foi mais uma pressão, que o sonho dele era disputar uma Libertadores, e ele está muito bem no Internacional. Isso já até pararam de falar sobre o goleiro, né? Como eu falei para vocês, o Atlético Paranaense, o presidente lá falou que não teve nenhuma proposta do Terãs, nenhuma proposta pelo Pedro Henrique. Vamos esperar aí para ver o que vai acontecer. Ontem eu gostei da atitude da diretora jurídica do Vasco, né? Ela é uma advogada, né? É aquela que esteve lá no Santos durante 9 anos, a Gisele Gabreira. Ela foi lá na FERJ, né? E bateu o pé lá, dizendo que o Vasco não vai aceitar proposta nenhuma, não vai ganhar menos do que nenhum outro clube. Espero que o Vasco, a diretoria, a Gisele, confirma isso para bate o pé mesmo, porque tem que ser tudo igual. Tudo igual, não pode mudar nada. O que o Flamengo, Fluminense, Botafogo, tem que ganhar a mesma coisa o Vasco. O Vasco não é menor do que eles em nada, pô. Futebol é jogado dentro de campo e o Campeonato Carioca tem que ser pago igual. Tomara que a Gisele Gabreira, a diretora jurídica do Vasco, bate o pé sempre firme e não aceita nenhuma proposta inferior à mulambada. O nosso advogado, né, Marcelo Juncar, é o ex-presidente da STJD, também é o cara que é o advogado lá do Vasco lá, e também eles vão brigar também, eu não sei, é o que estão falando também, que vão brigar porque nos anos anteriores o Flamengo jogou todos os jogos no Maracanã. O Flamengo já não tem casa, né? Então o Campeonato Carioca, todos os campeonatos são feitos assim, né? Que eu conheça. O Vasco joga o mando de campo, o Vasco tem casa, joga em São Januário. Aí, vamos supor, pegou o Bangu, joga em São Januário. O mando de campo é do Vasco em Bangu. Aí depois, no segundo turno, o mando de campo é do Bangu. O Vasco tem que ir lá em Moça Bonita. E a mulambada joga tudo que é jogo no Maracanã. Aí o regulamento não diz que pode ser isso, então tem que brigar também. Ô Gisélio, ô Juncar, temos que brigar por isso também. Presidente do Botafogo, presidente do Fluminense, que já leva vantagem. Porque eles pagam os clubes menor porte, por exemplo, o Boa Vista. Boa Vista joga lá em Bacaxá, né, em Saquarema, né? Joga lá em Bacaxá. Aí o mando de campo é do Boa Vista. Aí eles trazem o Boa Vista para jogar no Maracanã. Aí é mole. Já tem uma grande diferença aí, você jogando os jogos deles todos no Maracanã. Porque jogar lá em Bacaxá, mesmo com o time que eles têm, um time bom, o Vasco, o Fluminense, o Botafogo, complica um pouco. Jogar lá no campo do Madureira, complica um pouco. Então tem que brigar também para acabar com isso. Ah, que eles pagam. Não, o regulamento não permite isso não. Tem que jogar lá e cá. Tomara que realmente isso aconteça. Porque eles já estão levando uma grande vantagem, né? E os outros estão ficando para trás, porque o Botafogo sai para jogar, o Vasco sai para jogar, o Fluminense sai para jogar. Então, cara, é complicado. Como eu estava falando aí, né, cara, a nossa realidade hoje, por isso que eu falo, né, que eu torço para vir esses jogadores aí que esses caras estão falando, né, Pedro Raul, o Wellington Rato já não vem mais. Já está descartado, que o Vasco não tem dinheiro para pagar o que o empresário dele pediu. Então, é menos um aí que a gente pode contar. Pelo menos os jornalistas que falaram que o Wellington Rato já está fora de cogitação. Agora, eu não sei o que acontece com o Pedro Raul, rapaz.
Eu não sei, será que ele tem outras propostas, cara? Porque ele não está esperando sentado a proposta do Vasco de maneira alguma. Eu tenho certeza que o cara não vai ficar prestando. Eu acho que ninguém quer pagar, na verdade, o que o Vasco ofereceu a ele, né? Segundo o jornalista, não sou eu que estou falando. Falaram aí que ele vai receber 400, 500 mil no Vasco da Gama. Eu acho que nenhum clube vai pagar para o Pedro Raul essa quantia. É por isso que ele deve estar esperando a solução aí, porque não é possível. Se um cara é craque de bola, artilheiro do campeonato, cara que teve uma atuação muito boa ano passado, esse ano, né? No Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Fez aí aqueles gols que ele fez, vice-artilheiro do campeonato. E não tem proposta de outros clubes, do Vasco, só tem do Vasco. Eu tenho minhas dúvidas também até sobre a qualidade do Pedro Raul. A verdade é essa. Mas como é que a gente está sem carência, né? Não tem jogador nenhum? Vale o Pedro Raul vir, sim, porque nós não temos outros. Tem que tentar alguma coisa, só que tem que é muito caro, né, cara? Você pagar aí quase 20 milhões aí por um jogador, 20 milhões de euros por um jogador, que há pouco tempo atrás eu vi esse cara jogando Flamengo e Botafogo. Eu estava até com uns amigos vendo esse jogo, né, cara? Que a gente sempre torce contra a mulambada, doido pro Botafogo pelo menos empatar o jogo, e esse cara, todo mundo falou, pô, o cara desengonçado, o cara todo altão, todo... E aí ele foi lá e fez o gol de empate. Aí depois ele sumiu, né? Aí voltou aí pro Goiás e foi artilheiro do campeonato. Então, o pessoal às vezes me critica, que eu falo, pô, mas tu quer que vai vir quem? Não, tem que vir ele. Né? O cara da vez aí, é o cara que fez os gols, tem que vir, tem que tentar. Vai fazer o quê? Só que eu acho que essa diretoria tem que fazer coisa certa, né? Para não bater a cabeça, trazer jogadores que, como eles vêm trazendo nos anos anteriores. Mas, como eu ia falar para você, né? A nossa realidade é essa aí, ó. É o Alessandro, goleiro lá da base, que já teve uma oportunidade profissional. É o Raus, goleiro da base, que a gente não pode contar com esses jogadores para disputar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, não pode. É o Zé Gabriel, lateral direito, que ainda a gente vai ter que aturar o Zé Gabriel, está arriscado de ser o lateral direito do Vasco. Estão tentando falar, outra vez falaram do Kelvin, lateral direito do Atlético Paranaense, né? Do Atlético Paranaense ou do Atlético Goianiense, não me lembro agora, mas acho que é do Atlético Paranaense. Kelvin, voltaram a falar no Kelvin, mais uma historinha. É um bom lateral. Aí você tem o Gabriel Dias, o delivery, né? Lá no meio de campo do Vasco. Nós vamos ver esse cara jogar no Vasco outra vez. Aí nós temos o Miranda, que com todo respeito, eu falo sempre para vocês, é um garoto da base, um garoto que tem uma formação boa, mas toda vez que o Miranda jogou no Vasco, o Vasco tomou muito gol de cabeça. Muito gol de cabeça. Não é jogador para disputar um campeonato brasileiro pelo Vasco. Aí tem o Ulisses, que já teve a sua chance lá também, com todo respeito ao Ulisses, mas para jogar no Vasco, vestir a camisa do Vasco para disputar um campeonato, não tem vez. O Zé Vito é aquele que entrou em várias partidas, né, desse ano, e toda vez que ele entrou bem. Vale a pena testar esse garoto, não como titular, mas aos pouquinhos dar campo para ele. Aí, infelizmente, na lateral esquerda, né, o Riquelme com aquele problema dele, né, que ficou um ano parado aí, está voltando a treinar agora, ainda não treinou com bola. A gente não sabe como o Riquelme vai vir. E nós temos o Edmar, que já foi jogador do Barbieri, provavelmente o Barbieri vai falar que é o jogador de confiança dele, vai botar na lateral esquerda, nós vamos ter que aturar o Edmar. E o Paulo Vitor. E o Uri é outro também que pediu para renovar alto aí, e provavelmente não vai ficar no Vasco. Aí vem ali na frente, ali, né? Nós vamos falar do meio primeiro. O Palácio, Nenê, a gente não sabe a situação do Nenê.
o Alex Teixeira a gente não sabe, está forçando a barra também para ficar no Vasco, dizendo que tem proposta de vários clubes, é mentira, ele não tem proposta de nenhum lugar, e aí que vem o problema, né? Eu não vou nem falar dos três moleques, né? O Marlon Gomes, o Ignaldo e o Andrei Santos. Mas eu vou falar do que nós vamos ver lá, né? Vinícius. É brincadeira, né? Vinícius. Brincadeira. Gabriel Peck. É brincadeira. Figueiredo. É brincadeira. Muita gente fala, me critica que eu falo mal do Figueiredo e do Gabriel Peck. Mas vocês vão ver esse ano e vão me dar razão. Aí voltou o Galax, jogador que estava lá no Curitiba, né? Acho que é Curitiba, voltou. Provavelmente vai ser aproveitado no Vasco também, mas não tem condição nenhuma de ser titular do Vasco. E é isso que nós temos na realidade, né? Na realidade, é esses jogadores que nós temos. Aí, como eu falo para vocês, mais uma vez, o cara aí, na entrevista dele, ele disse que o Vasco terá um time formado em abril. Aí eles já descartaram o Campeonato Carioca, que eu falo para vocês que o Campeonato Carioca vale muito. Para mim, vale muito. E eu pensei, quando formaram esse grande time aí, né, essas duas seleções, que, vou voltar a repetir, foi o jornalista, né, que o cara disse que não falou nada de jogadores, não conversou com ninguém, não fez proposta para ninguém, mas os jornalistas botaram esse monte de jogadores no Vasco. Aí eu fiquei até empolgado, né? Falei, porra, pelo menos a gente vai entrar no Carioca para disputar pau a pau com os outros adversários e seria bom a gente ganhar o Campeonato Carioca, que o Campeonato Carioca, para mim, eu volto a repetir, vale muito. E seria um pontapé inicial aí para nós voltarmos a disputar o nosso título, né? Mas, infelizmente, esses caras já descartaram o Campeonato Carioca. Já descartaram, porque vão viajar, vão jogar nos Estados Unidos, não tem nenhum time ainda, e vai botar os garotos para jogar aqui no Campeonato Carioca. Os moleques vão passar vergonha outra vez aqui. Vão passar vergonha, como nós vamos passar vergonha com esse time aí que eles estão formando para jogar nos Estados Unidos. Vergonha lá e vergonha aqui. Então, cara, como ele falou que vai formar o time para abril, o campeonato Copa do Brasil começa bem antes. Então, também já descartaram a Copa do Brasil. Provavelmente nós vamos ser humilhados outra vez, ficar fora da Copa do Brasil, um time de menor expressão, para ser gozado outra vez, como fomos gozados ano passado com o time lá da Bahia, né? Acho que foi Novo Horizontino, né? Alguma coisa assim. Novo Horizontino não, tem um nome aí que eu esqueci. Todo mundo sabe. Foi desclassificado lá o time lá na Bahia, lá. Time que tinha Operários. O cara era o meio-campo lá dele, lá, gordinho lá, que jogava no meio-campo. Era técnico de máquina de lavar, que é uma profissão maravilhosa, que eu não estou desmerecendo a profissão do cara, mas era um jogador que não tinha condição nenhuma do Vasco perder, né, pela qualidade que o Vasco não tinha de jogador. Time fraquíssimo, e fomos eliminados na Copa do Brasil. E esse ano, provavelmente, também eles já descartaram a Copa do Brasil. Descartaram a Copa do Brasil porque eles estão falando que o time só vai ser formado para abril, né? Abril, já pensou chegar 4, 5, 6 jogadores em abril? Mas estão dizendo que vão chegar agora, segunda-feira. Eu esqueci, cara. Não, estão dizendo que segunda-feira já tem esses jogadores. Espero que seja verdade, porque a gente está cansado, né, de ver o Vasco ser humilhado e vamos torcer, vamos continuar torcendo aí para ser tudo verdade e que pelo menos aí segunda-feira, como estão falando aí, que esses jogadores Júnior Russo, Pedro Raul, Patrick de Lucas esse do Bahia aí, eu sinceramente eu não conheço, não vi esse cara jogar, se jogou, passou por despercebido, mas é o que nós temos. Gente, estou passando aqui, né?
nessa manhã, para dar um bom dia para vocês todos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar com vocês aí, né? Eu gostei, ficou legal. Então, vamos torcer aí para a seleção brasileira. Às 12 horas o Brasil joga, né? E Brasil e Croácia. E vamos torcer por mais uma vitória do Brasil. Eu estava falando aqui ontem os amigos meus falaram aqui, né? Que o Brasil jogou 4 partidas nessa Copa do Mundo e 4 partidas com time fraquíssimos. Que a oportunidade do Brasil ganhar uma Copa tá aí. Mas agora vai ficar mais difícil, né? Que vai ter Holanda e Argentina, um desses vão ficar. Marrocos e Portugal não, mas o Portugal vai passar pelo Marrocos, com certeza. E tem a Inglaterra e França. Aí as coisas ficam mais difíceis. Mas temos tudo para ganhar mais um título. Mais um bom dia para todos aí. Obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês. E vamos torcer. E vamos torcer para o nosso Vascão também. Quem sabe eu esteja errado e o Vasco forma um time aí para disputar os campeonatos que vem pela frente. Campeonato Carioca, Copa do Brasil e Brasileiro. E eu esteja errado. Um abraço para todos. Um bom dia, mas eu gostei.